A câmera percorre lentamente os corredores do SBT. Paredes decoradas com fotografias antigas, lembranças de um tempo que parecia eterno. No centro delas, uma imagem chama a atenção. Carlos Alberto de Nóbrega, o eterno guardião do banco, mais famoso do Brasil. Na sala de maquiagem, ele ajeita o paletó diante do espelho. São mais de 30 anos no comando de um programa que virou parte da alma do país. Seus olhos brilham com uma mistura de cansaço e gratidão. Ele sorri de leve e sussurra como quem confessa para si mesmo: enquanto a praça tiver risos, eu continuo aqui. Ao sair da sala, é recebido com carinho. Técnicos, humoristas, maquiadores, todos o tratam como um patriarca. O clima é leve, quase sagrado. O cheiro de café se mistura com as piadas dos bastidores. E ali no meio da algazarra, ele aparece. Paulinho Gogó, irreverente. Querido, uma máquina de fazer rir. Carlos observa à distância, com um sorriso sereno no rosto. Como um pai que se orgulha de ver o filho aprontando, mas brilhando. Comenta com um assistente: esse menino nasceu para isso, já falei 1000 vezes. A gravação vai começar. O banco é posicionado. As luzes se acendem, o público se acomoda. Carlos ajeita o microfone. Respira fundo. Tudo parecia em harmonia. Mas, o que ele não sabia, é que aquela seria a última noite em que sorriria sem desconfiança. 2 dias depois. Carlos está em casa. Varanda ampla. Roteiros no colo. Óculos na ponta do nariz. O celular toca. Número desconhecido. Alô? Uma voz fria do outro lado da linha. Boa tarde, senhor Carlos Alberto. Aqui é do setor jurídico do SBT. Precisamos conversar sobre uma notificação judicial. Envolve o senhor. E o programa A Praça é Nossa. Carlos franze a testa. Notificação? De quê? A resposta cai como uma lâmina. É um processo movido por Mauro Gonçalves. O Paulinho Gogó. Carlos paralisa. Paulinho? Não. Não. Pode ser. Ele me chama de chefe com carinho. Deve ser engano, mas não era. O e-mail chega minutos depois. Documento em anexo. Frio. Cruel. Formal. Ação judicial. Paulinho Gogó versus Carlos Alberto de Nóbrega e SBT. Acusações. Quebra de contrato. Uso indevido de imagem. Danos morais. Carlos lê. Relembra. Treme. A mão se fecha sobre o mouse. O olhar se perde. Na parede do corredor, uma foto emoldurada. Ele e Paulinho rindo juntos. A alegria daquela imagem agora parecia uma ironia cruel. Naquela noite ele não dormiu. Ele apenas se perguntava em silêncio: o que foi que eu fiz de errado? E você? Conseguiria dormir depois de uma traição dessas? Se essa história já está mexendo com você, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Porque o que Carlos Alberto vai descobrir nos próximos dias vai deixar o Brasil inteiro de queixo caído. O que Paulinho Gogó planejava? E por que ele se calou por tanto tempo? Carlos só vai descobrir a verdade se você clicar no gostei agora. Ele está te esperando. Amanhã chega cinzenta. Carlos Alberto entra nos estúdios do SBT mais cedo do que nunca. Evita cumprimentar, evita sorrir. Passa pelos corredores, como um fantasma. Um homem que de repente não reconhece mais o lugar onde construiu sua vida. Tranca-se no camarim. Nas mãos, a impressão do processo. Ele já leu aquelas páginas dezenas de vezes procurando alguma explicação, alguma brecha que dissesse: foi tudo um mal-entendido. Mas ela não vinha. Rodeado por fotografias antigas, prêmios, roteiros rabiscados à mão. Carlos desaba, chora em silêncio, como quem sangra por dentro, mas não quer que ninguém veja. Sussurra para si mesmo com a voz embargada: eu nunca tratei ninguém mal aqui. Nunca neguei espaço. Sempre fiz questão de valorizar cada um. Por que ele faria isso comigo? Sobre a penteadeira, uma caneca empoeirada chama a atenção. Nela, os dizeres: ao chefe mais gente boa do Brasil. Com carinho, do Gogó. Carlos segura com delicadeza, como quem segura uma bomba que acabou de explodir em câmera lenta. Nos ensaios daquele dia todos percebem. Seu olhar está distante. Sua fala, mais lenta. O brilho, apagado. Ninguém tem coragem de perguntar. Mas o silêncio grita. E Paulinho? Paulinho não aparece, sem aviso, sem mensagem, sem explicação. Carlos pergunta a um assistente: ele confirmou presença? Não, senhor. Ninguém conseguiu contato com ele. Nem a produção, nem o jurídico. Carlos fecha o roteiro devagar. O diretor nervoso se aproxima. Podemos substituir o quadro com outro humorista.
Carlos respira fundo e diz: não, deixa o espaço dele. Só deixa vazio. A gravação começa. As luzes se voltam para o banco. O mesmo banco que por décadas foi palco de gargalhadas e cumplicidade. Mas agora estava diferente. Estava frio. Carlos anuncia o início do programa, mas quando chega o momento de chamar Paulinho, ele simplesmente para. Olha para o lado vazio. A plateia ri, achando que é parte do roteiro. Mas Carlos não sorri. Olha fixamente para o vazio e diz: hoje esse banco vai esperar, porque às vezes o que a gente mais quer é que a porta se abra e um amigo entre sorrindo, dizendo que tudo foi só um mal-entendido. Uma lágrima contida escapa dos olhos dele. O público silencia. Os colegas se entreolham. O nome de Paulinho Gogó vira um segredo proibido. Do lado de fora, a bomba já havia estourado. Paulinho Gogó processa Carlos Alberto. Traição na praça? Briga expõe os bastidores do humor. A imprensa faz a festa. Sites de fofoca, influenciadores, colunistas. Todos opinam, todos julgam. Uns acusam Carlos de se aproveitar da imagem do humorista. Outros o defendem com unhas e dentes. Carlos Alberto sempre foi família. Se isso for verdade, Paulinho perdeu todo o respeito. Carlos tenta se blindar. Mas como se blinda o coração? Dentro de casa, os filhos tentam confortar. Pai, vai passar, mas ele apenas balança a cabeça. Quando até quem você ajudou vira as costas, é porque chegou a hora de rever tudo. Até mesmo se ainda vale a pena continuar aqui. E é nesse momento em que tudo parece perdido que uma fagulha de dúvida começa a nascer nos bastidores do jurídico do SBT. Um jovem advogado, Eduardo Lima, recém-contratado, revisa minuciosamente o processo. E algo o inquieta. Pequenos detalhes. Assinaturas hesitantes. E-mails suspeitos. Documentos digitalizados com metadados alterados. Ele bate à porta da chefia e diz com firmeza: com todo respeito, isso aqui tem cheiro de armação. Mas quem teria interesse em separar dois dos maiores nomes do humor brasileiro? Quem estaria manipulando os bastidores da praça? E mais importante, será que Carlos Alberto vai descobrir a verdade antes de desistir de tudo? Enquanto Carlos Alberto se recolhia em silêncio, o mundo lá fora fervia. Programas de televisão debatiam cada detalhe do processo. As redes sociais estavam divididas. Metade do país queria abraçá-lo. A outra metade já o havia condenado. Mas Paulinho Gogó, sumido. Nenhuma postagem, nenhuma live, nenhuma palavra. O humorista que sempre viveu de contar histórias, agora parecia mudo. Foi nesse silêncio que Lucas, um produtor antigo do programa, começou a desconfiar. Ele conhecia Paulinho. Sabia do coração dele. Sabia do carinho que tinha por Carlos. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Lucas tentou contato. Ligações, mensagens. Nada. Até que um dia, decidiu ir até a casa dele. Bateu na porta. Quem atendeu foi a esposa de Paulinho. Os olhos vermelhos, o rosto abatido. Lucas, ele não tá bem. Desde que essa história começou, ele se fechou. Disse que fez uma besteira, mas jura por tudo que é mais sagrado. Ele nunca assinou nada contra o Carlos. O mundo de Lucas parou. Como assim? Ele não autorizou? Ela hesitou. E falou baixo como se temesse ser ouvida. Quem estava cuidando dessas coisas era o empresário novo. Um tal de Sérgio. Prometeu fama internacional, contratos em dólar. Disse que o programa estava assegurando o talento do Paulinho, que era hora dele crescer sozinho. E ele acreditou. Na mesma noite, Lucas liga para o advogado Eduardo. Doutor, tem coisa errada. Paulinho disse que nunca assinou nada. Do outro lado da linha, Eduardo suspira aliviado. Eu sabia. As assinaturas estavam diferentes. E os e-mails nem eram dele. As peças finalmente começam a se encaixar. Mas o estrago já havia sido feito. Carlos Alberto estava prestes a abandonar o programa. Já tinha até avisado aos filhos que pensava em se aposentar. E é aqui que você entra. Você acha que Carlos deve voltar? Que ainda vale a pena acreditar nas pessoas? Se essa história está tocando seu coração, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque o que Paulinho Gogó vai fazer nas próximas cenas vai marcar para sempre a história da televisão brasileira. Ele só precisa de um empurrão. E esse empurrão pode ser o seu clique.
É uma tarde chuvosa nos corredores do SBT. Carlos está lá, de volta apenas para assinar documentos. Roupa simples, olhar baixo. Já não é o apresentador de outrora. É um homem quebrado por dentro, mas ao dobrar o corredor, ele congela. Paulinho Gogó está lá, molhado da chuva. Boné abaixado. Camisa amarrotada. Os olhos vermelhos. Nas mãos, uma pasta fina. Seguranças se preparam para barrá-lo. Mas Carlos ergue a mão. Deixa ele entrar. O silêncio é absoluto. Eles se encaram por longos segundos, como quem tenta encontrar no outro um pedaço perdido de si mesmo. Paulinho se aproxima, a voz trêmula, o corpo inclinado pelo peso da culpa. Chefe, eu não sei nem por onde começar. Eu nunca quis te ferir. Carlos segura as lágrimas, mas o olhar está em brasa. Então por que, Paulinho? Por que ficou em silêncio enquanto o Brasil me chamava de explorador? Por que não falou nada quando disseram que você me odiava? Paulinho abaixa a cabeça. Abre a pasta. Entrega os documentos. Esses são os papéis do processo. Eu nunca autorizei. A maioria dessas assinaturas foram forçadas. Algumas nem são minhas. Eu deixei aquele empresário fazer tudo. Ele dizia que o senhor me podava, que eu precisava sair da sua sombra. E eu fui burro. Fui fraco. Me envergonhei. Travei. Carlos lê. Reconhece. Vê a verdade estampada. E as lágrimas, finalmente, caem. Paulinho se ajoelha no chão. Se o senhor nunca mais quiser olhar na minha cara, eu entendo. Mas eu só queria que o senhor soubesse que eu te amo como um pai. E que a praça é nossa. É o melhor lugar que eu já pisei na vida. Carlos abaixa. Pega-o pelos ombros. Você errou. Mas eu também já errei. O que importa é o que a gente faz agora. E ali, no chão frio do SBT, 2 homens se perdoaram como pai e filho. Nos bastidores, lágrimas discretas. Técnicos se abraçam. Humoristas se olham em silêncio. A praça, talvez, não estivesse perdida. Dias se passaram desde aquele reencontro no corredor. A equipe do SBT ainda tentava entender como reagir. Havia como voltar ao normal? Havia como transformar um escândalo em reconciliação? Foi então que um produtor com lágrimas nos olhos disse: e se a gente fizesse uma edição especial, ao vivo? A ideia parecia ousada demais, arriscada demais. Mas Carlos ouviu, pensou, e depois de alguns segundos em silêncio, respondeu: a praça sempre foi palco da verdade, e eu prefiro que a verdade venha da minha boca, e da dele, do que continuar ouvindo mentiras por aí. A notícia correu pelos corredores como eletricidade, uma edição especial de A Praça é Nossa, ao vivo, com Carlos Alberto e Paulinho Gogó, juntos, de novo. Na noite marcada, os estúdios estavam cheios, as arquibancadas lotadas, jornalistas na entrada, influenciadores de plantão. O Brasil inteiro ligou a televisão. Carlos entrou primeiro. Foi recebido com uma salva de palmas de pé. Mas seu rosto não era de euforia. Era de paz. Com o microfone nas mãos, ele falou como quem abre o coração pela última vez. A praça, para mim, nunca foi só um programa. Foi uma extensão da minha alma, da minha família. E nesses últimos dias eu pensei seriamente em deixá-la. Não por cansaço, mas por dor. A plateia ficou em silêncio. Todos respiravam com ele. Mas hoje, eu entendi que até os maiores, mal-entendidos podem ser desfeitos quando existe carinho verdadeiro. Por isso eu quero convidar de volta um amigo, um parceiro, um filho da praça. Senhoras e senhores, Paulinho Gogó. O estúdio inteiro explodiu em aplausos. Paulinho entrou, cabeça baixa, passos lentos, os olhos marejados. Antes de se sentar, pediu a palavra. E não foi o personagem que falou. Foi o homem. Eu vim aqui como Mauro, não como Gogó. E vim para dizer que eu errei. Não por maldade, mas por ter me deixado levar por promessas vazias. Por ter acreditado em quem só queria me afastar de quem me amou de verdade. Virou-se para Carlos. Me perdoa, chefe. Me perdoa por ter deixado outras pessoas falarem por mim. Por não ter vindo antes, principalmente, por ter te feito chorar. Carlos, com os olhos brilhando, segurou o microfone. A gente se perdoa quando ama. E eu nunca deixei de te amar como um filho. Volta pra praça, Gogó. O banco estava te esperando. Eles se abraçaram,
Um abraço verdadeiro, longo, histórico. A plateia chorava, os bastidores aplaudiam. E o Brasil, inteiro, sorria. Aquele momento foi mais do que televisão. Foi mais do que entretenimento. Foi humanidade pura. Nos dias seguintes, as redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio, amor e comoção. O vídeo do reencontro viralizou. Foi assunto nos jornais, nos programas da tarde, nos grupos de WhatsApp. E o melhor, Carlos voltou a gravar com um novo brilho no olhar. E ao seu lado, novamente, estava Paulinho Gogó. Mas o que ele disse ao final da gravação pegou todos de surpresa. A gravação daquela semana foi diferente de todas. Não havia roteiro. Carlos pediu silêncio nos bastidores. Queria improvisar. Queria falar do fundo da alma. Pediu que o quadro com Paulinho Gogó fosse o último da noite. O público não sabia o que esperar. As luzes se acendem. O cenário familiar. O banco. O palco. A plateia ansiosa. Carlos entra. Aplausos. Ele sorri. Mas seu sorriso agora é mais leve. Paulinho entra em seguida. Vestido como sempre, mas com um brilho nos olhos que não se via há tempos. Eles sentam. Trocam olhares. E como nos velhos tempos, a conversa começa. Mas no meio das piadas, o riso dá lugar ao silêncio. Carlos se vira para a plateia. Pede o microfone. Paulinho fica quieto. Sabe que não é mais o personagem que vai falar agora. Carlos se levanta. Antes de terminar, eu queria dizer uma coisa. Se você aí do outro lado tem alguém que ama, e hoje tem entre vocês uma mágoa, um silêncio, uma dúvida, ele pausa. A plateia prende a respiração. Vá atrás, pergunte, ouça, abrace. Porque às vezes, as maiores dores da vida nascem daquilo que a gente não diz. A câmera foca nos olhos dele. Há lágrimas ali, mas não de tristeza, de alívio. Paulinho se levanta, toca o ombro do velho amigo, e diz: e se tiver que pedir perdão, peça. Porque o orgulho pode até dar palco, mas é a humildade que dá sentido à história. A plateia se levanta. Aplausos, choros abafados. Carlos e Paulinho se abraçam. Naquele estúdio, não havia atores, havia homens de verdade, mostrando que o amor é mais forte do que qualquer vaidade, qualquer contrato, qualquer erro. Nos bastidores, os colegas se abraçavam emocionados. Técnicos largavam equipamentos para aplaudir. E a praça voltava a sorrir. Sem grito, sem exagero, apenas com verdade. Naquela noite, Carlos e Paulinho sentaram-se no banco depois da gravação. Sem plateia, sem câmera. Apenas os dois. Riram, como sempre riram. E por alguns minutos, tudo voltou a ser como antes. Mas, dentro deles, tudo já tinha mudado. Porque o que fica depois da tempestade é o que realmente importa. É o que resiste. É o que é verdadeiro. Essa história nos lembra que às vezes não é o tempo que separa as pessoas. É o orgulho. É o medo. É o silêncio. Mas quando há amor, sempre há caminho de volta. E você? Quem precisa ouvir a sua voz hoje? Quem você precisa perdoar ou pedir perdão? Se essa história tocou você, comente aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal agora, porque a próxima história pode ser ainda mais emocionante. E você não vai querer perder. Carlos Alberto te emocionou? Então mostra isso pra ele. Curte o vídeo, ativa o sininho e deixa a praça viver dentro de você também. Nos vemos na próxima história. Porque enquanto houver afeto, a praça nunca fecha.